Salmo de número 11, versículo de número 3, diz assim: quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Amém. Diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso que a tua palavra me desperte para uma vida de vitória. Amém. Queridos, na Escola Bíblica de Los Angeles, eu ouvi algumas ministrações, e uma me despertou bastante a atenção, ministrada por um pastor angolano. E eu disse para ele, depois do estudo que ele ministrou, eu falei: vou pregar essa mensagem lá na igreja em Feira de Santana. Ele riu e não acreditou muito, e eu falei com ele: eu vou sim ministrá-la. Óbvio que uma mensagem ganha um pouco da característica do seu expositor, bem como a inspiração é específica para o povo que a ouve. O Espírito Santo direciona de acordo com a necessidade imediata de quem a recebe. Mas o fato é que, se os fundamentos são destruídos, o justo precisa tomar uma posição. E eu quero aplicar ou direcionar esse versículo aos fundamentos da casa, da família. Aliás, tanto Símaco quanto Jerônimo acreditavam que o salmista estava falando justamente dos alicerces da sociedade, da família. Esse salmo é um salmo de confiança, um cântico de louvor e exaltação a Deus. E o salmista demonstra uma certa inquietação acerca dos fundamentos estabelecidos que vão sendo atacados, destruídos, desfeitos. Todos concordam, palestrantes frisam este jargão, que a família é a célula mãe da sociedade. Portanto, a família é o fundamento da sociedade, a primeira organização estabelecida por Deus, organizada por Deus, a primeira instituição divina foi a família. E é muito óbvio que Satanás sabe que para destruir a sociedade não há via melhor do que destruindo a família, seu fundamento, sua base. Se nós fôssemos analisar sociologicamente, sociólogos apresentam pelo menos 4 tipos de família, e nós não vamos fazer esta análise, a chamada família nuclear, a família alargada, a família patriarcal ou matriarcal. Historicamente, a família também se subdivide em família imperialista, liberal e pós-moderna. E nós estamos inseridos
no contexto e no tempo da pós-modernidade. E inseridos nesse contexto, não podemos ignorar todos os ataques, todas as nuances, todas as situações que envolvem a família neste chamado tempo pós-moderno. Os alicerces da família estão sendo atacados. Há investidas violentas contra a família, porque se ela se destrói, a igreja, consequentemente, se desorganiza. A sociedade perde o seu padrão e o seu referencial. E é preciso lembrar que nós somos igreja do Senhor. Se somos igreja, então estamos na posição de defender valores espirituais estabelecidos pelo Senhor. E para isso nós precisamos começar analisando os nossos próprios fundamentos. Porque se os fundamentos forem destruídos, o que fará o justo? E aí não precisa estudar muito, analisar muito para perceber que a família pós-moderna sofre diversas influências externas, como por exemplo, a influência da internet, MSN, Twitter, Facebook, Orkut. São redes de comportamentos de comunicação e de relacionamentos que estão sendo utilizadas para mudar valores. Basta lembrar que os sociólogos reconhecem que o Facebook é um dos grandes responsáveis pelas revoluções que estão acontecendo hoje no Oriente Médio. Então não pense que um meio de comunicação pode influenciar socialmente um país inteiro e não estará influenciando a sua casa e a sua família. E nessas redes de relacionamentos, me ouça por gentileza e me ouça bem, está se estabelecendo a legalidade, ou pelo menos a relatividade da fidelidade conjugal, da educação dos filhos. Os valores estão sofrendo inversão. Há um ataque online às nossas casas. Quantos eu disse outro dia aqui, um domingo pela manhã, depois frisei à noite, quantos maridos que tomam mais tempo na internet do que com a esposa, quantos pais que mais ficam no MSN do que com os filhos, e nós deixamos que os joguinhos online, virtuais, eduquem as nossas crianças. É a família pós-moderna, e nós nos ufanamos, nos orgulhamos de sermos uma sociedade que vive no tempo dos maiores recursos da história. A família pós-moderna sofre a influência da televisão. Algumas pessoas dizem que a televisão forma opiniões. Não é verdade. A televisão impõe modelos de comportamento. Não há só uma novela no ar que não tenha flertes, adultério, infidelidade, rebelião, desvalorização dos padrões. É a família pós-moderna assaltada, bordoada pelos meios de comunicação. Há um programa nos Estados Unidos hoje, e como o Brasil tem mania de importar tudo, pode ser que chegue aqui.
É um programa valorizando a gravidez na adolescência, estimulando adolescentes a estarem grávidas ainda muito novas, porque isso é moda. E como o brasileiro, por tradição, não estabelece seu próprio estilo de vida, traz de lá para cá, pode ser que chegue a um prostíbulo ao vivo na televisão, chamado Big Brother Brasil. E quantos irmãos chegam da igreja, senta marido, mulher, filhos, alguns ainda compram em TV a cabo, para enriquecer ainda mais o império daqueles que grandes já se tornaram, e não percebem que os fundamentos estão sendo destruídos. A moda, nós temos mais facilidade de andarmos na moda do que andarmos no modelo. Se eu não estiver na moda, pastor, eu me sinto ridículo e ridícula. E quantas vezes a moda é apenas o fruto de um desandamento mental de alguém que lá em Paris acha que pode ser padrão para nós. Temos vergonha de andarmos e nos vestirmos dentro de padrões de santidade e não nos envergonhamos de nos despirmos segundo os padrões do mundanismo. Sinto vergonha de vestir uma saia composta, uma calça que se respeite, mas não me envergonho de desenhar as curvas do meu corpo, porque é moda. Se os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? A gente vai admitindo algumas coisas de maneira bem lenta, bem passiva. De repente, aquilo que parecia inofensivo está destruindo a sociedade. E nós partilhamos dessa destruição. Até aplaudimos. Porque é moda. Há uma inversão de valores. Dá licença, eu vou entrar em sua casa. O marido não valoriza mais a esposa como coroa da cabeça da família. A esposa não respeita mais o marido como a cabeça do lar. Eu conversei com uma senhora. Ela estava falando do fim do seu casamento. Por quê? Porque eu tinha que investir na minha carreira profissional. Chuta o balde, joga o casamento na lata do lixo. E o que importa são as minhas conquistas pessoais e o resto que exploda. E os fundamentos vão sendo destruídos. O ideal de família já não existe mais, está sofrendo alteração. Divórcio banalizou. Não se luta mais por resgatar o casamento e a família. Olhei para a cara, não gostei, tem olho verde, e eu vi alguém de olho azul. Estou preferindo o olho azul, lá vou eu. Indivíduos sem o que fazer, eu não queria dizer, mas não tem mais jeito. Senta na frente da internet, está falando com alguém do outro lado que ele não sabe se é loiro, se é branco, se é moreno, se é mulato, se tem dente, se a dentição caiu, se é alto, se é baixo, se é barrigudo, se é magro, mas basta que o indivíduo coloque lá na telinha, eu sou, aí faz o desenho de uma beleza que não existe, e o indivíduo deixa a esposa na cama, o marido no trabalho, e fica lá horas e horas. E os fundamentos estão sendo destruídos.
Estou falando da sua casa, da minha casa. Você pode até olhar para mim e dizer: esse camarada é chato para valer. Tem terça que ele até prega a mensagem certa, mas tem umas terças que ele vem para cá para encher a paciência. Acontece que se o justo não fizer nada e os fundamentos se destruírem, as paredes vão ruir. Está difícil corrigir filhos. Nos Estados Unidos, um pai que porventura deu uma surra no filho e o filho chamar o 911 e denunciar, ele pode ser preso. Está difícil estabelecer regras. Há uma crise instaurada, e olhe para cá. Não pense que essa crise está lá fora, ela está aqui dentro. Ela é sua e é minha. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Vou ficar de braços cruzados, porque afinal de contas o problema não é meu. Não. Vou ficar neutro. Pastor Nelson Rocha, pregando aqui uma terça-feira dessas atrás, contou algo que pouca gente entendeu. Mas ele falou de um indivíduo que teve uma visão e viu o céu e o inferno divididos apenas por um muro. Quem ia para o céu estava de um lado, quem ia para o inferno estava do outro, e tinha um cara sentado em cima do muro. Aí ele se incomodou e disse assim: ô seu Satanás, e aquele camarada lá sentado em cima do muro? Ele nem quis o céu nem o inferno. O diabo disse: fica tranquilo, o muro também é meu. Neutralidade, nesse caso, é concordância, é conivência. Na Segunda Guerra Mundial, o governo americano, o presidente na época era o senhor Roosevelt, Franklin Roosevelt, decidiu que os Estados Unidos não entrariam na guerra, era um problema de lá. Mas quando o Japão entrou na guerra, os Estados Unidos manifestou o seu repúdio, estabelecendo um embargo comercial para o Japão, mas manteve a neutralidade. De repente os japoneses vieram a Pearl Harbor, fizeram um ataque surpresa, mataram centenas de soldados americanos, e o primeiro-ministro da Inglaterra, na época, falando com o presidente dos Estados Unidos, disse: na política da neutralidade, a pior coisa a fazer é não fazer nada. Diante do ataque que nós estamos sofrendo, diante do ataque que a sua família está sofrendo, que o seu casamento está sofrendo, você tem que fazer alguma coisa. Tem alguém aí? Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Tem gente aqui, agora, me ouvindo, que está chutando o balde da casa. Analise as motivações e veja que elas são banais, que elas não se justificam. Dá uma olhada no vizinho e diz para ele: você não pode ficar neutro. É preciso algo ser feito. A igreja precisa rever valores, resgatar princípios que foram perdidos. Eu sei que nós temos aqui muitas pessoas que são de diversas denominações. Deixa eu falar de um fato da Assembleia de Deus, tá? Houve uma época na Assembleia de Deus que era proibido usar televisão. Ninguém via novela. Aliás, novela é um termo bem bonitinho. Na verdade, o nome é novela.
nó mais vela. Os pastores eram tidos como radicais. De repente chegou um pouco de liberalidade, a mente abriu, e quando a mente abriu, vale tudo, vem tudo, de maneira nenhuma lançarei fora. E aí nós estamos colocando tudo quanto é, dá licença, a expressão é forte, tudo quanto é porcaria dentro de casa. A gente vai dormir e nossa cantiga de ninar são programas que expõem prostituição, violência, termos chulos. Vamos dormir e os meninos ficam na internet, na televisão. Falei aqui, não é da minha conta, mas eu vou falar de novo. Tem pais aí que manda fazer a segunda chave para o filho, para a filha, com 13 anos, 14 anos, 15. Menino vai para a rua com a namorada, com o namorado. Quando chega meia-noite, 1 da manhã, é só abrir a porta e entrar, não dá satisfação, não avisa onde estava. Quando acorda, bom dia, pai, bom dia, mãe. Ninguém quer saber de nada, os fundamentos estão sendo destruídos. Satanás quer tragar seus filhos. E nesta noite eu lhe declaro: Deus não vai fazer nada se você não fizer alguma coisa. Deus não vai fazer nada se você não fizer alguma coisa. É melhor eu parar? Que pode fazer o justo? O que eu devo fazer? Primeira coisa que o justo pode fazer, quando os fundamentos são destruídos, é temer a Deus. Temor, acabou-se o temor de Deus. Deus se tornou para a mentalidade pós-moderna um velho, ultrapassado, radical, decreto, distante, lento. Esse é o Deus para a sociedade pós-moderna. Mas para a igreja, Ele é o eterno, vivo, real, verdadeiro, presente, infalível, imutável, e está aqui. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vai para a universidade, faz cursos, gradua-te, faz pós-graduações, te especializas, vai para o doutorado, vai para o pós-doutorado, estuda na China. Mas se você não tiver temor de Deus, você não passa de um pensador frio, gelado, barato, sem temor de Deus, sem conhecimento de Deus, porque o conhecimento do Senhor é o princípio da sabedoria. Não estou falando de ser crente, estou falando de temer a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 7. Vamos ler alguns textos rápidos que falam do temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Provérbios, capítulo 16, versículo 6. Tem algo muito interessante. Ele diz que a santidade nos aproxima de Deus, mas é o temor do Senhor que nos desvia do pecado. Eu não evito pecar porque sou santo, eu evito pecar porque tenho temor. Diz assim Provérbios 16:6: pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quem teme não peca para se arrepender, quem teme evita pecar, se desvia do mal. O que pode fazer o justo? Dá uma olhadinha no vizinho e diz para ele: temer a Deus. Acabou esse temor. Salmo 128 diz assim: bem-aventurado o varão que
teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será. Provérbios 8:3 diz que o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho. Quando nós temos o temor de Deus, nós tomamos posturas diferentes. Vamos partir do seguinte princípio. Hoje é terça-feira. Vou chegar em casa e vou ver TV. Jesus pode sentar comigo no sofá e assistir o que eu estaria assistindo? Ou de repente pode. Depende do que você escolheu. Quem teme a Deus, consulta-o, se importa com o que ele pensa. Quem teme a Deus não toma decisões por conta própria. A gente não usa mais do hábito de consultar ao Senhor para tomar decisões importantes. Ora, perguntar a Deus, segundo Samuel capítulo 5, a Bíblia diz que os filisteus vieram contra Davi. Davi sabia que poderia vencê-los, mas o texto diz assim, e ele foi consultar ao Senhor. 5:18. Dá um toque no vizinho e diz para ele, consulte o Senhor. Me entenda, tá? Me entenda, eu não estou mandando você ir consultar profeta nenhum. Não mistura não. Estou mandando você ir para a porta do profeta para consultá-lo, para ele dizer o que você vai fazer ou deixar de fazer. Para com isso. Você tem o Espírito Santo, ele habita em você. Se Deus quiser usar alguém para falar contigo, ele pode usar, e ele manda a pessoa vir ao teu encontro. Não é você sair batendo de porta em porta para consultar uma palavra de direção, porque quem nos dirige é o Senhor. Crente não tem guru, crente não tem mãe de santo, pai de santo, crente tem o Espírito Santo. Consulta o Senhor, toma cuidado com a vida. Salmo 1 diz assim, bem-aventurado o varão que não anda no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por favor, lá vou eu dar licença que eu vou me metendo na sua vida. Quais são os lugares que você frequenta? Quais são as casas que você vai? Quais são os estabelecimentos que você vai? Quando você está viajando, que ninguém te vê, onde é que você vai? Deus está esperando que nós o temamos. Ninguém viu, ninguém me conhece aqui, ninguém. Dá um toque no vizinho e espelha assim, Deus te conhece. Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo pai? Está na hora de ensinarmos aos nossos filhos temor de Deus com a nossa vida. Mães, está na hora de ensinarmos às nossas filhas temor de Deus. Vamos mudar de assunto, né? Ficam pais quebrando pau em casa, quebrando prato, derrubando a mesa na frente das crianças. Conserta esse trem, irmão, em nome de Jesus. O que pode fazer o justo? Segundo lugar, o que o justo pode fazer é manter os limites. Vou repetir. Estabelecer limites. Irmão, ninguém aqui está fora de autoridade. Todos nós temos que responder para alguém. Há limites estabelecidos.
Há limites para o que o filho vai ver na TV, para o que ele vai ver na internet. Marido, há limites para o que você pode fazer em relação à sua esposa. Esposa, há limites para o que a senhora pode fazer em relação ao seu marido. Limites não podem ser largados de mão, porque eles estabelecem parâmetros. Provérbios 22, versículo 28, o sábio Salomão declara da seguinte forma: não removas os limites antigos que foram estabelecidos pelos vossos pais. Irmão, na minha família, limites eram bem claros. Eu fui criado com um sistema educacional razoavelmente rígido. Eu apanhei de cinto, de palmatória, de vara de araçá. Eu não podia errar e chamar meu pai de você, nem a minha mãe. Estou falando de critérios bem rígidos. Eu não podia pedir dinheiro a ninguém, senão ao meu pai. Eu não podia sair sem dizer para onde iria, com quem iria e a hora de voltar. E se atrasasse, da próxima vez não iria. Eu não estou dizendo que você tem que agir assim, mas eu estou dizendo, dá uma olhadinha para a sua casa, para os cabelos brancos dos seus pais, que você ridiculariza, que são velhos, ultrapassados, arcaicos, cafonas, e a Bíblia diz: não removas os limites estabelecidos pelos vossos pais. Pastor, mas meu pai foi criado na década de 60, tenha dó. Meu pai é retrógrado. Não. Seus pais, nossos pais não eram retrógrados, eram reservados. Nossos pais não andavam na moda, eles eram modelo. Nossos pais não eram caretas, eram cuidadosos. Nossos pais não eram ultrapassados, eles são experientes. E com base na experiência, na leitura que eles têm da vida, eles estabeleceram limites. E a gente dá uma gabelada e diz assim: eu vou criar meu filho diferente. E aí a gente desanda e entrega esses meninos para as drogas, para a prostituição, para a libertinagem, para os casamentos que vão ser destruídos no futuro. Está na hora de revermos algumas coisas. Sim ou não? Que sim, fraco. O que pode fazer o justo? Sabe o que é que o irmão vai fazer hoje? Vai chegar em casa, sentar, orar e dar uma analisada na sua família, nas disciplinas, nas regras, nos mandamentos, nos critérios, nos princípios. Dá uma olhada. E se for necessário, resgata algumas coisas. Resgate, porque o que está em jogo não é o presente. O que está em questão é o futuro. Quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão assim. Você está preparando um rapaz para uma moça para um rapaz. Está preparando um profissional para uma empresa, para uma sociedade. Quem sabe está preparando um pastor para uma igreja, um missionário para uma terra longínqua. Você não está criando filhos para si, está criando filhos para entregar a Deus, a fim de o Senhor usá-los para um propósito. Então não crie, não eduque seus filhos baseado nos caprichos do momento. Pense que agora eles contam contigo, mas um dia não contarão. E a vida não é misericordiosa, a vida não é compassiva. Quando a vida bate, ela bate para envergar. Se eles aprenderam a apanhar, se eles aprenderam a resistência, se eles suportaram as regras, eles não vão estranhar quando a vida lhe estabelecer limites. E ela vai estabelecer.
Terceiro lugar, e já vou encerrando. O que pode fazer o justo? Não basta ser crente. É preciso ser santo. Não tem jeito, irmão, a gente tem que ambicionar a santidade. Nós temos que importunar Deus por santidade. Nós temos que inquietar o céu por santidade. Nós temos que perder o sono por causa dela. Nós precisamos clamar a Deus que a santidade venha sobre nós e sobre a nossa casa. 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, e sim do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Juízes capítulo 20, versículo 7 e versículo 8, o Senhor diz assim: santificai-vos e sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, e vos separei dentre os povos para serdes meu povo. 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 14 ao versículo de número 18, olha o que Pedro diz: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. Efésios 4, 20 a 24, Paulo diz que nós devemos nos despir do velho homem que se corrompe pela injustiça e pelo engano, e nos revestirmos do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Irmão, não é o seu carro que está em questão, não é a sua conta bancária que está em questão, são os fundamentos. É a minha casa, é a sua casa, e se o justo não fizer nada, o prejuízo será irreparável. Comece a buscar santidade para a sua família. Comece a clamar por santidade para a sua família. Quarto lugar, tem gente que vai se chatear comigo agora. Se não chateou ainda, é dessa vez. Quando os fundamentos são destruídos, que pode fazer o justo? Quarto lugar, lute pela sua família. Vou repetir: lute pela sua família. Larga a mão da ideia de que não presta. Eu falei outro dia com um casal que é interessante, que os motivos pelos quais a gente se apaixona na crise são os motivos pelos quais a gente abandona. É incrível isso. Aquilo que serviu de alimento para o amor, agora serve de substância para o ódio, para a amargura. A Bíblia está repleta de pessoas que lutaram pela sua casa, e eu dou glórias a Deus, porque eu posso falar disso em nome de Jesus e debaixo do sangue. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 30, os filisteus invadiram Jerusalém, levaram a mulher de Davi e os filhos de Davi, e o texto diz que Davi chorou ao ponto de desmaiar, e se recompôs e foi lutar
derrotou os filisteus e trouxe a sua família de volta. Dá uma sacudidela, provoca o vizinho do lado, por favor, provoca, e diz para ele assim: lute pela sua casa. A mulher, viúva de um dos filhos dos profetas, chegou para Eliseu e disse assim: meu marido morreu, ele temia ao Senhor, e o credor quer levar meus 2 filhos. Ela não ficou passiva, ela não se rendeu, ela pelejou pela sua prole, pela sua descendência. Nabal, Acabe chegou e queria comprar a herança de Nabal, e uma herança em Israel era perpétua, não podia ser comercializada. Acabe era o rei, e ele chegou para Nabal e disse: quero a tua vinha. E Nabal disse: longe de mim vender a minha herança. Acabe matou a Nabal, segundo ideia de Jezabel, mas a Bíblia diz que por causa da morte de Nabal, Deus julgou a Acabe e julgou a Jezabel, porque Nabal soube honrar a sua herança. Hoje é o seguinte, lá vou eu, dá licença. Surgiu um problema, não quero mais. Na verdade, tem gente esperando só um álibi. Aí o outro deu. É suficiente. Eu estou sendo chato demais? Está esperando só uma oportunidade. O outro deu a oportunidade, é agora, não vou perder. Na verdade, a razão pela qual a família está se destruindo não é aquela que está sendo argumentada. Ela já vinha sendo construída. Agora é só o instrumento de argumentação. Só que não pensa que Jeová é besta não, tá? Ele conhece as nossas motivações. Eu vou repetir. Deus conhece as nossas motivações. Eu posso dizer uma coisa e no meu coração ser outra, e Jeová olha para outra, não para o que eu disse, porque Ele olha o que está aqui dentro, tá? Lute pela sua casa, caia prostrado pela sua casa, diga para Deus: não deixa Satanás destruir meus filhos. Diga para Deus: não deixa Satanás destruir os meus fundamentos. Eu vou encerrar para a gente orar. Último lugar. O que pode fazer o justo é restaurar o modelo bíblico de família. Porque toda moda passa, todo modismo se torna obsoleto, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Resgate na sua casa um modelo bíblico de família, onde marido é cabeça, e mulher é coroa, e filhos são herança. Onde marido exerce liderança, também espiritual, e a esposa aceita a liderança dele não por imposição, mas pelo amor que tem por ele. E ele exerce esta liderança com o amor que sente por ela, porque liderança sem amor é tirania. Onde filhos obedecem a pais e os honram, para que vivam e se multipliquem os seus dias sobre a terra. Onde o relacionamento é embasado em Cristo. Onde nós entendemos que enquanto famílias, nós não precisamos estar na moda, nós precisamos ser modelo. Que enquanto família nós não temos que aceitar o que a televisão dita, o que a internet dita, o que estilistas do mundo afora ditam, mas aquilo que cate a nós como cristãos e servos de Deus. Fica em pé, por favor.
Eu conversei com uma esposa certa feita. Ela estava reclamando da brutalidade do esposo no tratamento com ela e com os filhos. E eu disse para ele estava na hora, eu disse para ele: eu vou te dar uma sugestão. Trata a sua mulher, no mínimo, com a educação que você trata um estranho. Ninguém chega gritando com estranhos. Ninguém chega mandando em estranhos. Pede por favor, com licença, obrigado. É incrível como a gente consegue ser mais elegante com os estranhos do que com os da casa. Você fez um carinho no seu filho hoje? Fez um carinho na sua filha hoje? Deu uma bronca nele hoje? Você deu uma bronca na sua filha hoje? Repreendeu? Quando os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Diz aí para o seu vizinho: você pode fazer alguma coisa. Quem está disposto a fazer, diga amém. Vamos fazer uma oração agora. Dá licença ao egoísmo. Você não vai orar por outro, vai orar por você mesmo agora e pela sua casa. Jovens e adolescentes orarão pela sua própria casa, seus pais, seus irmãos. Vamos resgatar o modelo bíblico de família. Um hábito velho que para muitos acabou. É o filho chegar para o pai e para a mãe e dizer: bênção, pai, bênção, mãe. Resgata isso lá em casa. Resgata isso. Na hora do almoço acabou aquele modelo tradicional de a família se reunir. Hoje todo mundo trabalha e tem seu horário, mas escolha um dia, um momento em que todos possam sentar e comer juntos, conviverem. Deus só vai fazer alguma coisa se nós fizermos também. Eu não estou dizendo que Deus é acionado pelo meu poder. Eu estou dizendo que Deus cobra de nós uma atitude. Eu quero orar contigo agora. Esse é o tipo de mensagem que a gente prega e depois volta para casa preocupado. Mas se os resultados forem alcançados, isso basta. Isso basta. Irmão, irmã, se há uma ação do diabo contra a sua casa e contra o seu casamento, seja você o pivô ou não, faça um pacto com Deus agora, de dar cabo disso. Faça um pacto com Deus agora. Eu não estou brincando, eu não estou brincando. Não me ouve como se fosse apenas mais um sermão para o seu elenco. Deus, em nome de Jesus, não sou digno de estar aqui. Eu sei que não sou. Mas o Senhor o quis. Eu te peço, nos próximos 3 minutos, se o Senhor bradou aqui esta noite, eu não vou falar agora e o louvor não vai cantar agora. Em 3 minutos eu quero que o teu Espírito se manifeste. Se esta palavra
foi um bradar teu para minha casa, para a casa dos teus filhos e filhas. Em 3 minutos eu quero um movimento do Espírito aqui como sinal de que o Senhor falou. Eu só canto depois, só falo depois. Eu espero que o teu Espírito comece a se manifestar agora. Sinta o sabor das suas lágrimas. Sinta o sabor das suas lágrimas. Satanás não pode prevalecer sobre a sua vida, porque o Espírito de Deus está em nós. Os fundamentos estão sendo atacados, eles não serão, eles estão sendo. E nós precisamos tomar uma atitude. Espírito Santo, distribui agora línguas espirituais nesse lugar. Faz-nos ouvir um barulho sereno do teu agir. Oh, ai chole kanchora naga studi he mandaga.